Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Jordan, sou dirigente do Templo de Umbanda, Caboclo Sete Pena Branca e Zé Pilintra, e hoje nós somos os visitados do Saravá Visita. Olá, boa noite a todos, como estão? Estamos aqui hoje com o pai Eduardo para mais um programa Saravá Visita e hoje estamos aqui numa gira de Exu, uma festa para Exu da Morte, é isso, pai? Homenagem ao nosso guardião, a festa de 3 anos, né? Conseguimos chegar aos 3 anos de terreiro, né? A gente sabe que é uma luta, é difícil. Então hoje é um dia bem especial pra gente, completando 3 anos, e a gente aproveita para homenagear o guardião da casa, que é o Exu da Morte, que tem uma história bem forte e bem marcante aqui pra gente. Conta, bom, deixa a Catice dar uma boa noite dela. Olá, galera, tudo bem? Hoje estamos num momento bem diferente, assistência lotada, casa cheia. Tá tudo lindo e maravilhoso. Vocês vão ver na filmagem. Sensacional. Pai, me conta um pouquinho dessa história desse Exu. A curiosidade. Me conta aí, pai. Bom, vamos lá. Até eu fico meio emocionado e meio com medo dele de vez em quando, viu? O Exu da Morte, na verdade, ele veio assumir o terreiro, né? Eu trabalhava com outro Exu na minha caminhada espiritual, né, com o Exu Asa Negra, que também é um Exu não muito conhecido, né? Sim. E fiquei com ele por quase 15 anos com a Asa Negra, né? E quando essa missão sacerdotal começou a se fazer presente na minha vida, uma grande surpresa, o Asa Negra chegou e falou que iria se afastar dos trabalhos, né? E foi um momento de choro para todo mundo, assim, para minha família inteira. Foi como se um ente querido tivesse morrido. E a gente ficou, e agora, como é que vai ser? E eu também fiquei, né? A gente se acostuma, né, com os nossos Exus, pombagiras, com os nossos guias. E o Exu da Morte apareceu, ele tem um jeito bem peculiar, até hoje ele é do mesmo jeito da primeira vez que ele apareceu. E ele veio mudando minha vida, né? Teve um aspecto no Covid, eu peguei Covid, então eu tive um momento com ele muito especial dentro do hospital, né? E aonde eu digo que ele realmente me salvou. Eu fiquei 10 dias internados, né?
E ele realmente salvou minha vida e virou o terreiro de ponta cabeça. Depois, quando eu saí de lá, ele falou, agora deixa comigo que eu vou orientar melhor as coisas. E aí, em um ano, a gente teve que mudar de espaço e agora estamos aqui, possivelmente a um passo de mudança de espaço também, né? Não é bom, mas não é, né? Isso é legal, mas preocupa a gente. Toda mudança é um pouquinho preocupante. Tira mas a gente da zona de conforto. tira, né? aí e é um pouquinho custoso, né? Como a gente sempre fala, a gente não tem apoio de ninguém, de prefeitura, de nada, então é bem difícil. E o Exu da Morte, ele tem uma característica bem sério, ele é bem rígido, né? Ele não deixa de ser um Exu caveira, da linhagem dos caveiras, né? Isso que eu ia perguntar, um Exu de cemitério, Isso, né? ele tem Pai Omolu bem presente na vida dele, mas ele faz um trabalho maravilhoso. Ele, como eu sempre brinco, ele não é dos mais simpáticos, mas com certeza ele é um grande amigo e a minha vida e a vida de todos nós aqui ele mudou. Claro, Exu! Claro, Exu da Morte! Escutei! Pai, e assim, um Exu da Morte, acho que quando as pessoas ouvem, principalmente pessoas que são recentes na religião, que não conhecem muito, deve ficar um pouco assustado, né? Sim. Positivamente, o que Exu da Morte traz para as pessoas? Realmente, quando perguntam o nome dele e ele fala Exu da Morte, o olho das pessoas arregalam. Mas eu acho que o grande mistério dele, da morte, o significado da morte não é literalmente o físico, né? E sim a morte de um ciclo, de um momento, né? Então ele é um grande Exu de passagens, de portais, né? De como ele fez a minha vida, de mudança, de virada de vida, Transformação. né? De transformação. E não é que isso, Exu da Morte remete, vou morrer. E quando a pessoa vem falar de doença, então, né? Minha mãe tá doente. Como que é o nome do senhor? Exu da Morte. Aí fala, é agora, né? Acho que chegou a hora. Mas não é em relação à morte somente física. Claro que ele também acompanha nessa passagem, mas é mais nessa morte de ciclos, de momentos, de sentimentos, de etapas da nossa vida que ele está sempre nos acompanhando.
tá fazendo 3 anos hoje aqui a casa, e assistência já, uma assistência, a gente estava conversando ali na porta, uma assistência de 200 pessoas, mais de 100 pessoas, numa casa assim recente. Isso quer dizer que a Umbanda está realmente crescendo, está se solidificando cada vez mais. A gente tem uma média de público aí de 100 a 120 a 130 e já chegamos a 160, 170 pessoas, né? É um pouco assustador, porque o espaço não é tão grande assim como a gente gostaria, né? Mas a gente acaba dando um jeito e vai dando tudo certo. Eu acho que isso se deve também muito ao projeto Bandeira Branca, né? Que a gente está sempre muito unido, então a gente tem essa troca, mas com certeza absoluta a Umbanda está crescendo, né? As redes sociais, canais como o de vocês, vêm aí para divulgar grandes cantores como a gente conhece, o Sandro, o Paelcio, entre outros, né? Eles estão levantando literalmente essa bandeira e a internet hoje acho que ajudou muito. A gente sabe que ela atrapalha um pouquinho em alguns pontos, porém a gente tem que olhar os pontos positivos, né? Então eu acho que a gente deve sim a esses cantores, a essas pessoas já um pouco mais antigas e também a internet e a aceitação melhor de todos, né? A gente aqui é uma casa totalmente aberta, vocês até questionaram, perguntaram lá fora, né? Pode filmar, a gente aqui é 100% liberado, eu tô aqui para mostrar o meu axé, para mostrar aquilo que eu faço, né? Eu só estou aqui para ajudar os outros, né? Para conseguir melhorar a vida dos filhos e da assistência. Então, quem quiser ver, tá aí nas redes sociais, né? Quem não quiser não assiste, né? Pai, quantos filhos a casa hoje? Quantos médios de incorporação? Ou quantos filhos o senhor tem hoje? Filhos a gente tá com 40. Eu tô com 40 filhos. Basicamente todos incorporam, né? Mas de atendimento a gente tá numa média de 10, 12. Depende muito da época e quando todos conseguem vir. A gente sabe que todo mundo tem compromisso e enfim, a vida uma hora ou outra a gente acaba atrasando ou tendo que faltar. Mas na média aí 12 médios de atendimento e 40 filhos a casa. Bom, estamos aqui com a Ila. A Ila, olha como o mundo é pequeno, né? A Ila, nós somos da Zona Oeste, ali próximo ali é o Rio Pequeno. E aí conversando, conversa vai, conversa bem, a Ila também é de lá, né? Tá vendo como o mundo é pequeno, hein? É por isso que a Umbanda nos ensina a fazer o bem sempre, né? É verdade, porque você nunca sabe onde pode encontrar uma pessoa perto da sua casa. Estou eu aqui em São Caetano, a gente achando que nunca vai encontrar alguém próximo da sua casa, e aí nós nos encontramos aqui conversando, trocando informações super bacanas sobre a Umbanda, e aí descobrimos que somos quase vizinhos, né? Imagina se você não quisesse que as pessoas soubessem que você é macumbeira, pronto, a gente já descobriu aqui. Pelo contrário, né? Porque a Umbanda é o quê? Mas que nada é amor, na verdade. A gente roda e descobre o quê? A gente tem que divulgar mesmo, a gente tem que ter orgulho dessa bandeira, levantar a bandeira. Assim, eu tô aprendendo agora, eu tô estudando agora com o Pai Eduardo, eu sou da 4ª turma de formação com o Pai Eduardo, tô estudando, ou seja, eu nada sei ainda. Aliás, a gente acha que estuda na vida e a gente nada sabe, né? O que a gente sabe é o seguinte, é que Deus é um só. Isso, quanto mais eu estudo, mais eu tenho certeza disso. O que eu posso dizer para vocês, gente, o que eu sempre tive certeza e eu tenho mais certeza cada dia que eu estudo. O Deus é um só, as religiões elas todas se negam, mas a verdade é que todas se encontram de alguma forma, seja pelo Deus que é um só, seja pelos acontecimentos, por toda essa energia forte que está aí no mundo inteiro, está lá fora e que a gente acaba se negando, mas que no fundo, essa energia forte que está vibrando é uma só. E por mais que a gente se negue, ela existe, isso é inegável. E eu tenho muito orgulho de estar aqui estudando com esse time maravilhoso do Pai Eduardo e da Mãe Luana, de ter chegado aqui pelas mãos de um anjo, que é a Letícia, e eu tenho muito orgulho de estar aqui estudando. É isso que eu ia te perguntar, o que te faz, né? Vir de lá aqui, você deve gastar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, mais ou menos, né? E o que te faz vir aqui nessa casa, na casa do Pai Eduardo, né? Vir aqui nas giras e vir estudar. Exatamente. Eu estive em outras casas, isso é uma energia inexplicável. Eu acho que vai de pessoa para pessoa. Eu não consigo explicar, até arrepia, gente, porque assim, eu estive em outras 2 casas, pertinho da minha casa, e eu não consigo definir para vocês. Mas é uma energia familiar, é uma energia assim, boa, bacana. Você se sente acolhida, você se sente no meio de família. É família, gente. Eu chego aqui, eu sinto como se eu estivesse na minha
minha casa. E não é uma coisa, minha casa não é uma bagunça. Não é isso. Eu sinto a minha casa organizadamente. Aquela casa que o pai vai te puxar a orelha, que ele vai te chamar a atenção quando for necessário, que ele vai te colocar na linha, que ele vai te ensinar, que ele vai te doutrinar. Eu não consigo explicar com palavras, mas é uma energia bacana, é uma energia acolhedora. É isso, eu me senti muito em casa aqui. Então, assim, eu atravesso a cidade, você falou 1 hora, mas assim, no rush, na semana, eu gasto 2 horas, às vezes, para chegar aqui. E eu venho, assim, feliz. Eu chego aqui, eu fico muito feliz, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo, assim. Quer dizer, eu acho que eu estou, né? Se eu estou aqui, né, gente? É isso. Muito obrigado, viu? Eu Muita sorte. E que você, esse caminho que você escolheu, ele traga muita fé, muito amor, muita prosperidade, muita saúde, tudo de bom, viu? E a gente se encontra por aí. A gente encontra aí no... Como é que é o evento, gente? Rock in Rio Rio da Macumba, gente, eu vou, gente, porque é pra mim falar. Já me falaram que era para jovens e jovens. Jovens, estaremos lá, tá bom, gente? Até. Filhos a casa. Ai, uma casa bem próspera. Marcelo quer fazer uma pergunta. Nós temos uma particularidade, nós três, nós fizemos aí o sacerdócio junto. Eu queria que você contasse um pouco do seu início. Como que é que você se descobriu na Umbanda? Como é que você se viu nesse caminho, a você sacerdote, ou ter uma casa? É um momento delicado na nossa vida, né? Não é um momento fácil. Eu sou de família católica espírita, né? Digamos assim. Fui batizado na católica, acho que como a grande maioria de nós, né? Nos anos 80, 70, né? Só que minha mãe sempre indo no kardecismo ou naquelas benzedeiras, né? Sempre tinha a avó, a tia, a vizinha que benzia. Então eu sempre fui muito envolvido com o espiritismo em si, né? Logo depois, assim, com 13, 14 anos, aí eu conheci a Umbanda mesmo e me apaixonei por ela, né? E aí comecei aí, e logo com 20 e poucos anos eu comecei já a trabalhar, né? Então fiquei por quase 15 anos em um terreiro. Até mandar um abraço, a gente chamava de padrinho, era uma casa tão pequena que a gente não tinha nem costume de chamar de pai e mãe. É o CEUAC, Centro Espírita de Umbanda, Amor e Caridade, e do pai Edson Góes, e fiquei lá por quase 15 anos, né? E aí quando eu saí de lá, foi uma ruptura grande para mim, né? Porque aí eu comecei a ver outros terreiros grandes, porém diferentes. E comecei a entender também, fui para um, fui para outro, já não me encaixava mais, né? Eu e minha esposa sempre caminhando ao meu lado nisso tudo. E aí comecei a entender um pouco mais, comecei a ver que algumas pessoas começaram a me procurar, né? Gostava da sua entidade, você não está atendendo lá, atende na sua casa. E aí acho que como todo terreiro, né? Comecei em casa. Começa na cozinha. Comecei, a gente tinha um porãozinho lá, né? Aí começamos no porão, aí começou a vir 3, 5, 8, 10, 12, aí meu pai falou, não dá mais. Na época foi até um motivo da gente meio que discutir, porque eu não queria parar e ele com toda a razão, né? Hoje eu vejo que com toda a razão. E aí comecei a procurar e justamente nisso conheci o Cláudio, né? Conheci o Cláudio Ricomini também. E aí nessa mudança de sair do porão da minha casa, eu conheci o Cláudio, comecei a fazer o sacerdócio, e aí foi uma coisa muito rápida, assim, foi uma coisa muito instantânea. E saí da minha casa para um terreiro pequeno, e fiz o sacerdócio, comecei, mas também era pequeno, mesmo quando eu aluguei, era para ser eu e minha esposa, meu pai, minha mãe, minha irmã. Me atender um outro. 5, 10, não era para ter uma... Aí de repente começou a vir 20, 30, 40. E aí a gente começou. Aí veio o Covid, né? Aí o Covid quase nos fechou, como acho que grandes terreiros, né? Muitos terreiros. E aí foi quando o Exu da Morte veio, então me curou e falou, e além de tudo, além de você sair disso aí, nós vamos crescer. E aí em questão de 2 meses começou a vir 70, 80 na assistência. E nós com 2, 3 pessoas para atender, 4. E aí foi. E claro que o curso do Cláudio foi destravou muita coisa na minha cabeça, né? Me preparou bastante. E o dia a dia, né? A nossa, né? E o dia a dia de só quem é pai de santo sabe a dificuldade, seja financeira, seja pelas leis.
o cuidado com os filhos, o cuidado com a assistência. Mas eu acho que está escrito já, né? A gente só acaba, uma hora ou outra a gente escuta o recado, né? A gente teima um pouquinho, né? Aí quando a gente para ouvir de verdade, a gente entende. E aí estamos há 3 anos. Ai, Refletir. Salve nosso pai Ogum!
Pai, eu queria lhe fazer uma pergunta. A sua esposa, ela também fez o curso de sacerdote? Não, ela não fez. Foi Tá. só eu. Tá. E na sua casa, ela é a mãe pequena? Na sua casa tem mãe pequena? Como é que funciona? Temos. Aqui o pessoal chama ela de mãe, né? Por ser minha esposa, então todos a tratam como mãe e ela é realmente a mãe da casa. Ela está trabalhando ainda, ela está chegando. Daqui a pouquinho ela chega. Mas ela não fez o curso. Eu fiz o curso, até porque a gente tem uma filha, hoje ela tem 10, então comecei o curso, ela tinha 6 para 7, então não dava para... Precisava de alguém lá com ela. E aqui a gente tem... Ela é a mãe da casa, eu sou o pai, ela é a mãe, eu tenho mais um pai pequeno na casa. Tem um pai pequeno. Tem, só mais um, eu não tenho esse costume também de ter muitos, né? Então eu tenho só mais um pai pequeno que nos ajuda, é um menino bem novo, uma espiritualidade bem grande, mas somos nós 3 que normalmente ficamos aqui de frente. E os outros filhos, né, todos com o seu grau, com a sua evolução, todo mundo aí evoluindo bastante nessa luta. O senhor, lá nos bastidores, nos falou que dá curso, né? Quais são os cursos que o senhor dá? Sim. Outra grande escola do Pai Cláudio é os cursos, né? É abrir pra gente essa aba, né? Esse leque, que a Umbanda não é só gira, né? Então aqui a gente tem... eu já fiz alguns cursos, mas eu acho que o principal é desenvolver, é o desenvolvimento mediúnico, né? Que eu misturo a teologia e o desenvolvimento. Então eu tenho toda a parte teórica primeiro, e depois eu vou entrando bem parecido com o pai. Os amacis, a apresentação, as giras, né? Então primeiro eu passo por toda a parte teórica, porque tem gente que não conhece nada, não sabe entrar num terreiro, né? Então primeiro eu passo tudo, como chegar, saudações, sobre erva, sobre pedra, sobre banho, o que é a diferença de firmeza, oferenda, assentamento, os pontos riscados, pontos cantados, enfim. Uns 3, 4 meses aí de... Eu falo pra eles, aguenta aí, porque eles querem prática, né? Sim. E aí depois a gente entra... É aquela frase, né? Umbanda tem fundamento, é preciso preparar, né? Tem que estudar, tem que preparar. Então, eu acho que o pioneiro é o desenvolvimento mediúnico, mas eu também dou alguns outros cursos esporádicos, seja de entidades, de Exu, de Zé. Mas hoje, por exemplo, eu estou com 3 turmas de desenvolvimento, de segunda, de quarta e de sábado. Que espetáculo. Graças a Deus o Pai Cláudio abriu meus olhos em relação a isso. Para o eixo da morte! Eixo da morte, Escutei! o mar dos tambores está chegando a hora. Escutei o mar dos tambores está chegando a hora. Eixo da morte está chegando agora. Escute o mar dos tambores está chegando a hora. É hora, Eixo da morte está chegando agora. Eixo da morte está chegando agora. Se você tem problema comigo, fica querendo resolver. Cada prova 99, o meu advogado vai lhe atender. Se você tem problema comigo, fica querendo resolver. Cada prova 99, o meu advogado vai lhe atender. Esse 99, o meu advogado é o Exu da morte. 99, o meu advogado é o Exu da morte. Se você tem problemas comigo, eu vou resolver. Para a prova 99, o meu advogado vai lhe atender.
sobre esse mestre e como é que ele entrou aí na sua vida e hoje é o nome da sua casa. Bom, o Zé é o Zé, né? A gente não tem muito o que falar dele, né? Aqui na nossa casa ele é bem presente e na minha vida assim foi engraçado o seguinte, na casa do meu padrinho, ele trabalhava com o Zé na esquerda, né? Então o Exu de atendimento do meu padrinho era o Zé e não tinha muita abertura para ter outro Zé, mas diz o Zé hoje, né? Hoje o Zé me conta isso, que ele já estava comigo desde o início da minha vida. Só que ele ainda não tinha sido apresentado e não podia naquele momento pela espiritualidade. Mas aí quando ele chegou também, foi uma coisa assim, aquela loucura, né? É aquela paixão à primeira vista, é aquele amor e realmente também, semelhante a essa e realmente é amor de outras vidas, parece assim, né? Quando você encontra o Zé, e eu falo para todo mundo, e o Zé conta muito isso, ele é um Zé mais velho, assim, ele é bem juremeiro, bem mais velho, usa a bengalinha dele, né? Não é muito, hoje tem a linha de malandros, né, que a gente tem aqui no terreiro, então uma das linhas mais procuradas pela assistência também é de malandros, por tudo isso, pela simpatia, pelo amor deles, alegria, né? pela alegria, o carisma, o respeito, o trato que eles têm com as pessoas, né? É verdade. Mas hoje também tem muito Zé e navalha mais jovem, assim, ele fala, eu sou velho. Ele vem com a bengalinha dele, ele fala, eu sou velho, ele encosta aqui, terninho, tudo bonitinho, né? E ele também, claro, a gente falou muito do Exu, mas o Zé tem uma importância gigante dentro do terreiro, né? Com certeza ele é o mediador disso tudo, né? Tem o nome do Caboclo Sete Pena Branca também, que é o meu mentor, desde quando eu me respirei nessa vida, o Caboclo já me acompanhava. E o Zé com certeza veio fazer o meio de campo de tudo isso, né? Falou, ó, vem juntar você, vem juntar ali. Com certeza o Zé foi buscar o Exu, foi buscar o Caboclo, falou, deixa eu apresentar vocês um pro outro. Pois é. E a gente precisa fazer alguma coisa aqui. E aí ele veio e fez. Pai, hoje em dia não, sempre, né? Desde sempre se fala muito em linhas de umbanda, né? Ou vertentes, né? Sua casa hoje você define ela com qual vertente? Existe essa vertente ou como que é isso aqui? Olha, eu costumo falar nos meus cursos, né? Que assim, cada vez mais eu estou me preocupando menos com a vertente, né? E mais com a Umbanda em si. É claro que desde o meu padrinho lá, ele era muito amigo do Rubens Saraceni, né? Então ele trouxe a linhagem do Rubens muito forte dentro do terreiro. Eu via o Cláudio, eu comentava com a minha esposa, é muito parecido com o Rubens, era muito parecido com o meu padrinho. Muito parecido, porque eles já tinham aquele trejeito das magias, das mãos, imposição de mão. Então assim, claro que eu absorvi muito a Umbanda Sagrada. Sim. E o curso do Pai Cláudio é bem focado na Umbanda Sagrada, mas hoje quando eu dou o curso aqui, eu não fico batendo muito nessa tecla, né? Eu explico que, por exemplo, a Oroiná, Logunã, você não vai encontrar provavelmente em outras vertentes a não ser a Umbanda Sagrada. Mas eu falo muito para eles, Umbanda é Umbanda, né? A Umbanda é fazer o bem, é a arte de curar, né? E aí não importa muito de onde a gente vem, fazendo o correto, sendo justo, né? A gente sabe que, como qualquer outra religião, tem aqueles que não fazem o correto, né? Então assim, você fazendo certo. O problema que a gente enfrenta com a internet é o que, né? É o que mais existe, né? E a gente sabe que, como qualquer religião, tem aquele dirigente, o sacerdote que, enfim, não está ali por um propósito digno, né? Então você fazendo um propósito digno, para mim Umbanda é Umbanda. Sim. Oi, sete.
é a religião, né? O ser humano que se coloca à frente e vai levar como tem que ser, né? Tem mais alguma pergunta, Marcelo? Tá bom? Tá. Tá certo. Pai, você gostaria de deixar algum recado, assim, endereço da casa, os dias de gira, como são os trabalhos? Sim. Queria agradecer a visita de vocês. Quando a gente se viu de novo, né, na procissão, foi um prazer reencontrá-los. E eu falei, acho que eu conheço eles, né? A gente foi lá conversar e agora talvez acho que já é o 3º ou 4º evento que a gente tá junto, né? Vai ter podcast. Então eu fico muito feliz, né, em Deus, os orixás nos colocarmos de frente uns aos outros novamente. Vocês com um trabalho, a gente com outro, que na verdade é o mesmo, né? Não tem muita diferença. A gente está aqui também para falar da nossa Umbanda, para falar da nossa religião, que a gente tem sim que levantar a bandeira, a gente tem sim que defender. A gente estava conversando, eu estou aqui aproveitando, né, na rua Goitacazes 82, centro de São Caetano. É um centro de São Caetano e eu estou sempre de branco. Eu estou sempre de branco. Eu vou no mercado de branco, eu vou almoçar de branco. Eu estou sempre com a roupa do terreiro. Então o pessoal já até sabe. Fala, lá vem o macumbeiro. Lá vem ele, tá chegando aí. Então a gente tem que assumir mesmo. Sim. As nossas giras são às terças-feiras, a partir das 19h30. Quem quiser vir conhecer a casa será muito bem-vindo. Axé. Vai falar um pouquinho do projeto Bandeira Branca. Legal, o projeto Bandeira Branca surgiu com o pai Anderson Salgado, o Anderson King, do Templo de Oxalufã, aqui em São Caetano também. Na verdade, ele é feito no candomblé, mas ele toca umbanda, né? Ele anda pelos dois lados, digamos assim. Mas ele é também um baba, né? Ele também tem as feituras dele de candomblé e tem também a umbanda, né? É bem legal. E começou com o pai dele, essa ideia do projeto. O que era já lá atrás? O pai dele já tinha entendido que a gente tinha que se unir, né? Que a gente tinha que se defender. Porque é tão difícil a gente andar sozinho, né? Para ter um terreiro, para comprar tudo, para fazer, legalizar as licenças, tudo. Então o projeto Bandeira Branca ele vem unir os terreiros, né? Não só unir, como também, agora a gente está virando uma associação, né? Então vai ser a Associação Bandeira Branca, né? Para a gente estar lutando aí por tudo isso, porque a gente sabe o quanto é difícil abrir um CNPJ, um contador que possa nos ajudar, ter a licença, ter um bombeiro, ter a acústica do som, né? Tudo isso daí e tantos outros direitos que a gente tem, como IPTU, isenção, um monte de coisa que a gente tem. A gente tem os deveres, Poucas mas também pessoas tem os sabem, né, direitos. pai? Pouquíssimas pessoas, e quem sabe não fala, né? E quebrar também aquilo de ir no terreiro só para olhar o trabalho do outro. Enfim, a gente visita mesmo. Hoje aqui no terreiro a gente vai ter possivelmente 4 terreiros do projeto Bandeira Branca, né? Então é um projeto que vem realmente unir a nossa família, Umbanda e Candomblé.
Bom, estamos aqui, está terminando a gira. Hoje a gira aqui foi em homenagem ao aniversário do seu Exu da Morte, né? E vieram vários terreiros aqui para fazer essa homenagem ao Exu da Morte. E aqui na casa do Tenda de Umbanda, Caboclo Sete Pena Branca e Zé Pilintra. E eu conheci aqui, a gente está sempre descobrindo, né, vozes, né? Conheci aqui a Rai, que canta muito. Você não tá dizendo, eu não consegui, infelizmente eu não consegui pegar ela cantando, porque eu já tava lá meio que, hora, você vê, você tá ali no meio de Exu, e você que tem Exu, você fica assim meio já, né, atordoado. Aí o que eu fiz? Dei uma parada, né, porque se de repente, né. Mas, fantástico, parabéns, que voz bacana. Me fala pra mim um pouquinho, você estava me falando que você começou na Umbanda com 8 anos, 2 anos, como foi? Meus pais sempre foram pai de santos, se fizeram em Umbanda. Minha mãe segurou um pouquinho do candomblé, mas acabou não indo. Mas ela fez mãe de santa em Umbanda. E desde que eu nasci, sempre gostei de ir no terreiro, sempre gostei de tocar, sempre tive um carinho muito grande pelo atabaque. E com 2 anos eu comecei a frequentar, comecei a ir na casa do meu pai, que no caso é meu avô. E aí com 8 anos eu entrei para a religião, eu entrei no atabaque, comecei a aprender as coisas, comecei a comunhar também um pouco, de vez em quando, voltava para o atabaque. E com meus 12 comecei a minha incorporação da minha mãe Oxum. E com 14 anos eu fiz minha camarinha, que é a deitada por Orixá. E estou aqui hoje, plena e bela, vim visitar o terreiro, convidaram para meu pai pediu para mim vir para me cantar e dar um pouquinho do axé e mostrar o que eu sou. E aí ela fala que com 14 anos ela fez camarinha. Aí ela fala de um jeito como se fosse há 14 anos atrás, né? Mas hoje você tem quantos anos? 15. 15 aninhos. Fala o nome da sua casa, da casa onde que você frequenta. Zé Malandro Ioiá. O nome do pai de santo? Pai Alex. Foi um prazer enorme te conhecer, viu? Prazer foi o meu. Com certeza nós vamos se encontrar mais vezes aí para ouvir essa sua voz interessante, tá bom? Claro. Obrigado. De nada, o prazer foi o meu. Banda e candomblé. Que é o que o projeto oferece para quem hoje quer abrir a pessoa se associa, né? E quais são os serviços, né, que é oferecido pelo projeto para esse dirigente que quer trazer o seu terreiro para ser associado à Bandeira Branca? A gente está nos trâmites da abertura da associação, então a gente ainda não está literalmente tratando desses fins ainda, porque a gente está em trâmite de cartório, que é bem criterioso, não é fácil abrir uma associação, então até nisso a gente está tendo dificuldade, mas o grande objetivo vai ser esse, é orientar, né, principalmente na parte burocrática, de abertura de CNPJ, os cuidados que tem que ter, o que é obrigatório, o que não é, o que é preconceito, né, o que está sendo tratado como preconceito, o que está sendo cobrado a mais, né, então toda essa parte de lei, né, do que um bandista pode fazer ou não, é o que a gente vai dar mais zelo. Tem direitos, né, pai? Como os nossos direitos, isso, isenção de alguns impostos que a gente tem direito, né? Então vai ser uma forma geral e até mesmo organizar, né? Porque quando você monta um terreiro, como eu falei lá, aí eu tava com 2 médios de atendimento com 40 para atender. Então até nisso a gente ajuda, um terreiro vai ajudar o outro, a gente leva a média de uma casa para outra para atender. Né? Então eu acho que é um suporte de uma forma geral, tanto da parte burocrática, administrativa e também assistencial, espiritual, de amizade, de estar junto. Já aconteceu de, não estou conseguindo pagar aluguel, a gente se junta e paga o aluguel daquele terreiro. Tô sem vela, a gente compra e entrega a vela para aquele terreiro, né? Então já conseguiram, já demos cadeiras de roda para pessoas de assistência, enfim, já fizemos algumas coisas bacanas com recursos próprios. Isso é importante frisar, né? Porque o dia que a gente conseguir um pouquinho a mais, então a gente faria 10 vezes mais. Por enquanto é com rifa, é com cada terreiro dando um pouquinho.
Por exemplo, o Arraial dos Orixás que vem aí, ajuda a gente a juntar também um pouquinho de dinheiro para estar ajudando outros terreiros. Então, é literalmente de uma forma geral, administrativa, burocrática, espiritual, de amizade, financeira, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Maravilha. Bom, a gente vai poder falar bastante sobre o projeto Bandeira Branca no nosso podcast, dia 14 de agosto, né? Pai Anderson e o pai Eduardo vão estar lá com a gente fazendo um podcast. Chama todo mundo para acompanhar. Vai ter muita informação bacana para ser dada. Também chamar o pessoal aí para Arraial dos Orixás, dia 8 e 9 de julho. Né? Várias barracas, comida, brincadeira, diversão. Então, todos aí, não sei se a gente vai colocar esse programa antes, né? Vai. Então, chamar todo mundo para participar desse projeto maravilhoso. Olha que maravilha. Olha o futuro da Umbanda. Arthur. Toca tabaque. Você que é o pai pequeno da casa? Você já toca tabaque? Já. Já? E gosta muito da macumba? Sim. Assim como o senhor como o tio, já começou logo cedo, né? Sim. Que coisa boa. Bom, gente, aqui a gente vai finalizar agora, porque o pai vai abrir os trabalhos, mas eu queria deixar um recado para você que tem uma casa de axé, um terreiro, um templo, uma escola, uma igreja, porque a gente vai em todos os lugares. Quer contar a sua história, quer falar como é que é o sistema, o funcionamento, chama o canal do Saravá lá no direct. A gente vai até você, vai ter o maior prazer em contar essa história, de participar, de levar para as pessoas o que é o nosso axé, né? Desmistificar, a oportunidade de todo mundo desmistificar a sua religião, né? Então, boa noite a todos. Vamos aqui agora curtir toda a gira. E até a próxima. Axé. Tchau, gente. Axé. Boa noite, filhos. Boa noite. Obrigado pela presença de todos os senhores aqui na nossa casa. Essa casa é de Deus. Essa casa é de Orixá. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado pelo entendimento, pelo respeito, por estarem aqui hoje. Saibam que será recíproco e será entregue 2 vezes mais do que cada um desejar aqui hoje. Então, axé para alguns e cuidado para outros. Boa noite para todos os senhores. A festa é de todos nós que estamos aqui hoje. Muito obrigado, filhos. Fiquem com Deus.